Vamos fazer alguns problemas aplicativos sobre essa situação de primeiro grau, né? Problemas do primeiro grau. Então vamos ver aí o exemplo 1. Esta balança está em equilíbrio e as 3 melancias têm o mesmo peso. Isso aqui é uma melancia, pode não acreditar, né? Aqui você tem uma melancia, aqui tem outra, tem 2 melancias. Aqui tem um peso para contrabalançar, que tem 7 quilos, correto? Aqui só tem uma melancia e aqui tem um peso também para dar o equilíbrio de 12 quilogramas, né? Aí ele pergunta, qual é o peso de cada melancia? Lembrando que cada melancia, né, tem pesos que são exatamente iguais, né? Quando a gente fala em peso, né, na verdade, né, os físicos não gostam quando a gente fala em peso, né? É a massa dela, né? A massa da melancia, né? Ou, popularmente a gente costuma falar peso. Bom, então vamos fazer o seguinte, ó. Se essas melancias elas têm o mesmo peso, eu vou dizer que o peso de cada melancia é X. Então, vou colocar aqui, ó, X. Peso de cada melancia. Certo? E aí eu vou colocar aqui, que aqui tem uma melancia, portanto pesa 1x. Aqui tem outro x. Aqui você tem um outro x. Todas elas têm o mesmo, né? Mesmo parecendo que tem tamanhos diferentes aí, mas o peso delas é igual. A massa delas é igual, mesma coisa, né? Se essa aqui pesar, sei lá, agora a gente vai descobrir, né? Se essa aqui pesar 2 quilos, essa aqui também pesa 2 quilos, e essa aqui também pesa 2 quilos. Se essa aqui pesar 10 quilos, essa aqui também pesa 10 quilos, e essa aqui também pesa 10 quilos. Todas têm o mesmo peso. Como está em equilíbrio, significa dizer que este peso daqui, ele é igual a esse peso daqui. Ora, vocês vão ter então a seguinte situação a ser construída em termos de equação. É x mais 7, que é igual a x mais 12. Né? Se eu fizer x mais 7, eu terei o peso que está nesta balança aqui. Se eu fizer esse x mais 12, eu tenho o peso dessa balança. Como ela está equilibrada, é porque este peso é igual àquele lá. Ora, aqui nós podemos cancelar esse x com esse x, né? Como eles estão em membros diferentes e é a mesma coisa, pode cancelar eles. Sobra o quê? Vai sobrar x mais 7 é igual a 12. Aí tu pode passar o 7 para cá, vai ficar x é igual a 12 menos o 7. E 12 menos 7 é igual a 5. 5 o quê? Quilogramas, porque aqui o contrapeso ali, né, tá em quilogramas, então tá aqui. 5 quilogramas. E aí, qual é mesmo a pergunta? Qual o peso, qual a massa de cada melancia? É 5 quilogramas. Podemos até fazer o teste. Vamos fazer o teste? Vamos fazer a verificação. Esse x aqui é 5. Esse aqui é 5. 5 mais 5 mais 7 dá 17. Então, desse lado aqui você tem 17. Lá também tem 17. E é verdade, ó. Aqui tem 5. Se tu somar 5 com 12, o que vai dar? Vai dar 17. Então, nessa balança tem 17 quilos e nessa balança também você tem 17 quilos. Correto? Segundo exemplo. Reparta 22 figurinhas entre 3 meninos, de modo que o primeiro receba o dobro do que receber o segundo e o terceiro receba 2 a mais do que receber o segundo. Como vocês estão vendo que a referência que se faz é em relação ao segundo, veja bem, ó, o primeiro recebe o dobro do segundo e o terceiro recebe 2 a mais do que o segundo. Então vamos fazer o seguinte, ó. O segundo é menino, né? Então vou colocar assim, ó. O segundo menino
ele vai receber X figurinhas. X figurinhas. O primeiro menino, o que diz aqui? Vamos ver o que diz aqui. O primeiro recebe o dobro do que receber o segundo, o dobro. Então é 2 vezes o dobro. E o terceiro menino, vamos ver o que diz aí, terceiro menino, ele vai receber 2 a mais do que o segundo. Como o segundo recebe X, o terceiro recebe X mais 2. Veja que eu escrevi essas variáveis em função do segundo, correto? Vamos conferir para ver se fechou? Olha bem, ó. O primeiro recebe o dobro do que o segundo recebe X, o primeiro 2 vezes o X. E o terceiro recebe 2 a mais do que o segundo. Ó, o terceiro recebe o mesmo que o X, mais 2. O que acontece se eu somar 2x com o X e com o X mais 2? O que acontece se eu somar essas 3 quantidades de figurinhas aqui? Vai dar as 22. Vai dar as 22 figurinhas, correto? Bom, aí a gente vê que 2x mais x dá 4x, mais 2 é igual a 22. Viram? Ó, eu pego 2x mais o x e mais o x, né? Mais 1x, mais 1x, mais 2x dá 4x. E esse mais 2 aqui, igual a 22. Posso passar para cá, fica 4x é igual a 22 menos 2, portanto 4x é igual a 20. Se 4x é igual a 20, eu posso dizer, né, dá para a gente dividir aqui por 4 a equação, né? Então a gente vai ter que o x é igual a 20 dividido por 4, e isso aqui vai dar 5. Isso aqui vai dar 5. Vamos relembrar a primeira partezinha do problema do primeiro grau, em que eu coloquei ali um roteiro para seguirmos. Primeiro, o equacionamento. Tá feito. Segundo, é resolver. Resolvi, cheguei na resposta. Agora é analisar a pergunta. O que ele pergunta? Eu tenho que repartir essas figurinhas para esses 3 amigos. Portanto, eu quero saber quanto que vai receber cada uma dessas crianças aí, desses meninos. Veja que aqui, ó, eu posso colocar que esse aqui vai receber, no caso, 10. Este aqui vai receber 5. E este aqui vai receber 7. Confere? Por quê? Porque o x, ó, esse x que tem aqui, ó, esse x que tem aqui e este aqui, ele vale 5. Nós achamos agora, ó, ele vale 5. Ele vale 5. Então, 2 vezes 5 dá 10. 5, que é o próprio 5, e 5 mais 2 dá 7. Veja que se somar 10 com 5 dá 15, com 7 o que dá? 22. Perfeito? Terceiro exemplo de problemas do primeiro grau. Num teste com 100 questões, os candidatos deveriam responder a todas elas, ponto, né? A cada resposta correta seriam atribuídos 3 pontos positivos e a cada resposta errada 2 pontos negativos. O melhor candidato obteve 255 pontos positivos. E aí vem a pergunta. Então, o número de questões que ele acertou foi de... Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos representar por x as questões corretas. As questões corretas. E vamos representar por y as questões erradas, né? O número de questões, né? Na verdade seria, o x é o número de questões corretas e o y é o número de questões erradas. Muito bem, então veja bem. Diz aqui que
o teste, a prova, enfim, tem 100 questões. E todas, os candidatos têm que responder a todas elas. Vejam então, que se eu tenho X questões corretas e Y erradas, a soma do X e do Y tem que ser igual a 100. Porque o candidato tem que responder a todas elas, ok? Agora diz o seguinte, ó, que a cada resposta correta, ele ganha 3 pontos positivos. Então você vai fazer o seguinte, ó, vai fazer 3 vezes o número de questões que ele acertou. Vamos supor, ele acertou 10 questões, vai ganhar 30 pontos. Ele acertou 50 questões, vai ganhar 3 vezes 50, que vai dar 150 e assim por diante. Só que se ele errar, ele perde ponto. Ele perde, né? E ele perde 2 pontos. Perder significa um menos 2 pontos para cada questão que ele errou. E eu disse que o número de questões que ele errou é Y. Então, 3 pontos para cada questão que ele acertou, menos 2 pontos para cada questão que ele errou. Dá o quê? A pontuação dele, que foi 255. 255. Olha aí, ó. Aqui nós temos um sistema de equações do primeiro grau. Esse sistema nós podemos resolver pelo método da adição, da comparação, da substituição. Aqui eu vou usar um método que eu acho apropriado para o caso, que é o seguinte, ó. Se você pegar esta equação aqui e multiplicar toda ela por um número qualquer, o sistema não se altera, né? Pode multiplicar por qualquer valor que o sistema não vai se alterar. Claro, não vai multiplicar por 0, né? Mas qualquer outro valor que não seja 0. E nesse caso, é apropriado nós multiplicarmos essa equação aqui por 2. Por 2. Alguém vai perguntar, mas por que por 2? Você já vai ver o porquê. Vou colocar aqui a multiplicação, depois já explico o porquê disto. Ó, fica 2x mais 2y é igual a 200 e 3x menos 2y é igual a 255. Por que que eu multipliquei por 2? Porque eu vou somar as duas equações. Quando eu somo essas duas equações, quando eu faço esse somatório, olha o que vai acontecer com y. Eu vou cortar. Por isso que eu achei esse método mais apropriado. Como aqui tinha menos 2y, aqui eu multiplico por 2, que aí eu somo este com este e pronto. Claro que eu poderia, de repente, multiplicar por menos 3x. Poderia ser. Aí eu cortaria o x, não há problema nenhum. Ficaria menos 3x menos 3y igual a menos 300. E aí você ia cancelar o x. Mas eu optei em cancelar o y, ó, cortar aqui, né? Vai ser cancelado. E aí eu somo 2x com 3x, fica 5x, que é igual, ó, esse com esse deu esse. Aqui eu cortei, igual, somo esse com esse, dá 455. Portanto, o x é igual a 455 dividido por 5. 45 por 5 dá 9, 5 por 5 dá 1. Aqui vocês têm o quê? 91 questões. Que ele acertou ou errou? Que ele acertou. Então, 91, né? Questões corretas, certas. Certo? Será que isso já resolve o problema ou não? Vamos ver. O que ele pergunta? Ele pergunta o número de questões que ele acertou. Já resolveu a questão. A resposta é a letra D, ou seja, ele acertou 91 questões e, consequentemente, ele errou 9 questões. Valeu, pessoal! E aí, pessoal, estou aqui para divulgar os 2 livros que eu já editei a respeito de matemática. O primeiro livro é um livro que apresenta 505 testes resolvidos de demais provas de vestibulares, prova do Enem, onde você tem ali a pergunta feita, o teste efetuado e logo em seguida, daquele bloco feito, você tem os testes resolvidos. O outro livro que nós temos aqui é o livro que envolve fórmulas e propriedades a respeito
da matemática, ou seja, para aquele que vai fazer um concurso público, para aquele que vai fazer um vestibular, quer um acesso rápido a uma informação, você olha aqui, tem o índice, você procura lá, tem aquele acesso rápido. 2 livros disponíveis no nosso site, blog matematica.com.br.